Olá, esta videoaula é a primeira parte da nossa discussão sobre equilíbrio eletroquímico. Nós vamos falar sobre potencial de eletrodo. Como um início, eu quero destacar que o potencial de eletrodo é uma coisa muito concreta. É uma diferença de potencial que a gente pode medir. Por exemplo, se a gente tiver uma pilha, a gente pode medir a diferença de potencial dessa pilha com um multímetro. Essa diferença de potencial corresponde à soma de dois potenciais de eletrodo, o do anodo e o do catodo. Por que a gente estuda eletroquímica? Por que a gente estuda potencial de catodo? Porque é uma área que tem uma grande importância industrial. Eu já mostrei uma pilha, então pilhas e acumuladores é um exemplo claro. Eletrodeposição, a gente deposita um metal sobre um outro metal, por exemplo, sobre um plástico, um polímero. Eletroredução, temos enormes instalações industriais cheias de células eletroquímicas. Por exemplo, para a produção de alumínio, temos aqui a CBA, perto de São Paulo. Estes enormes galpões têm uma quantidade imensa de células eletrolíticas, também grandes, desse tipo. Agora, será que é sempre tão claro assim? A gente sempre consegue medir um potencial quando a gente tem um fenômeno eletroquímico? Não. Por exemplo, a hidrometalurgia, nós temos várias reações do tipo redox. Elas podem ser estudadas com base no que a gente conhece de eletroquímica, entretanto, a gente não vê um catodo e um anodo ali. Da mesma maneira, a corrosão ela é um fenômeno eletroquímico, essencialmente, e não é muito claro o que é anodo e o que é catodo. Na verdade, a gente pode fazer medidas, vocês vão ver isso na disciplina de corrosão, mas não é uma coisa tão óbvia o que é anodo e o que é catodo. Nós temos várias outras aplicações também, por exemplo, potencial redox em solos, os equilíbrios metal-escória, polimento e usinagem eletroquímicos, eletroconformação, recuperação ambiental, capacitores. Temos várias técnicas analíticas que utilizam a eletroquímica. Então, para começar, para falar de potencial de eletrodo, vamos falar de um eletrólito, a água. Por que a água é um bom eletrólito? Ou seja, por que ela dissolve íons com muita facilidade? É porque ela é polar. Uma representação esquemática da água está aqui. Nós temos oxigênio com 4 orbitais híbridos. Estes 2 orbitais aqui têm elétrons do próprio oxigênio, então este canto aqui é um canto negativo. Ele vai atrair cátions. Estes outros 2 orbitais têm apenas um elétron do oxigênio em cada um. Então, eles completam o orbital com o elétron do hidrogênio, só que o oxigênio atrai esses 2 elétrons para perto de si, e essa esferinha aqui, no fundo, ela representa praticamente um próton. Então, esse canto aqui é positivo e vai atrair ânions. O que é importante também no equilíbrio eletroquímico? Um condutor de elétrons. Metais são exemplos típicos, então nós temos aqui uma visão também bastante esquemática de uma estrutura cristalina de um metal, na qual a gente tem elétrons livres. O que são elétrons livres? São elétrons da última camada que, ao invés de ficarem pertencendo a átomos específicos, eles passam a pertencer ao conjunto de átomos. E exatamente por não estarem ligados a um átomo específico, eles têm uma grande mobilidade e também podem sair da peça metálica ou podem entrar na peça metálica com facilidade. Para discutir, então, vamos começar com o exemplo de uma pilha. Temos aqui uma pilha cobre-prata. A prata tipicamente é mais nobre do que o cobre, então íons de prata que estejam na solução vão se depositar sobre este catodo. Com isso, eles vão consumir elétrons que vêm de onde? Vêm do anodo de cobre
no qual o cobre se dissolve e gera elétrons. Então, isso é uma pilha. Nós vamos olhar o potencial do cobre como um exemplo. E para onde que a gente vai olhar? Para a interface entre o cobre e a solução. Está aqui o cobre, está aqui a solução. Esta é a interface. Na verdade, é uma camada que tem uma espessura determinada. É bem fininha. Que a gente chama de dupla camada elétrica. É neste espaço que acontece a reação que nós descrevemos. Cobre virando cobre 2+, mais 2 elétrons. Por que só pode ser aí? Porque a gente está gerando elétrons. Para onde podem ir esses elétrons? Tem que ir para um condutor de elétrons, que é o metal. Nós estamos gerando íons. Para onde eles podem ir? Eles têm que ir para alguém que abrigue íons. Então é o caso do eletrólito, tipicamente a água. Então vamos olhar para isso, mas vamos desfazer a pilha. Vamos tirar o fiozinho que saía daqui conduzindo elétrons. Para quê? Para a gente entender o potencial de equilíbrio. Então vamos dizer, a gente mergulha uma peça de cobre em um eletrólito. Vamos supor que a quantidade de íons de cobre neste eletrólito seja muito pequena, ou seja, nula, nesse momento em que a gente mergulha. E o que acontece? O eletrólito está pronto para receber íons. Ele é dipolar. Então, na hora que o cobre fica em frente a este eletrólito, existe a tendência a que ele se transforme em íons cobre 2+, mais 2 elétrons. Então, os elétrons ficam no metal e os íons cobre 2+, vão para o eletrólito. À medida que estes elétrons se acumulam no metal e os cátions no eletrólito, forma-se uma espécie de um capacitor, carga em frente de carga. O que acontece? Então, nós temos um campo nesta direção e é um campo que se opõe à própria reação que acontece. Ou seja, a gente tem cargas elétricas aqui, negativas, e estamos querendo enfiar mais elétrons aqui. Este campo, então, se contrapõe à reação que está acontecendo por uma causa química. Então, vamos ver esquematicamente 3 tempos. No início, quando fazemos a imersão do cobre na solução, qual é o campo que existe? É zero, tá certo? O metal não está carregado e o eletrólito também não. E existe uma grande vontade química de que a reação aconteça e a velocidade dela é grande. Aí começa a se formar um campo que se contrapõe a esta reação. Então a velocidade para a direita diminui e começa a surgir o retorno da reação com uma certa velocidade. E este campo vai crescendo, 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 até um ponto no qual a velocidade para a direita e a velocidade para a esquerda são iguais. Então, chegamos ao equilíbrio, nós temos ainda uma certa vontade química de que a coisa aconteça, então existe um desequilíbrio químico e um desequilíbrio elétrico, mais um equilíbrio eletroquímico. Neste exemplo que nós demos, o cobre participa da reação, o metal mergulhado participa da reação, mas isso não é necessário. Nós podemos ter, por exemplo, íons ferro 2+, que poderiam se transformar em íons ferro 3+. Mas para fazer isso, eles gerariam elétrons. Então, eles só podem fazer isso se houver alguma peça que consiga receber estes elétrons. Seria um eletrodo inerte. Então, na hora que a gente mergulha este eletrodo inerte na solução, a reação começa a acontecer, o eletrodo inerte fica carregado de elétrons, o eletrólito fica carregado de cátions, e tudo ocorre como no caso anterior, e nós temos novamente um potencial de equilíbrio para este equilíbrio. Ou seja, em resumo, para que os equilíbrios e as reações eletroquímicas aconteçam, é necessário que coexistam 2 tipos de meio. Um meio que carrega elétrons, um meio que carrega íons. E dá para medir este potencial? Dá. A gente pode pegar novamente um multímetro, tá certo? A gente tem aqui uma solução, a gente tem uma peça metálica inserida, vamos procurar alguma por aqui, alguma peça metálica.
Vamos fingir que isso aqui é uma peça metálica, tá certo? Então está aqui uma peça metálica de prata, por exemplo. Aqui está o nosso medidor, coloco aqui. E a outra ponta de prova eu coloco onde? Na solução. Está aqui. Eu estou medindo essa diferença de potencial entre a solução e a peça. Agora, acontece um problema. Está aqui o potencial que a gente quer medir, o potencial da prata. Entretanto, isso que a gente está inserindo aqui na peça, esta ponta de prova do nosso multímetro, também é um metal, ele também vai ter uma diferença de potencial em relação à solução. Então, na verdade, o que o multímetro está medindo é a soma destes dois potenciais. Se a gente conhecer este potencial, está resolvido, porque a gente tem esse valor, DDP medido, tem o valor do potencial de referência, a diferença vai ser o potencial desejado. Agora surge aí um problema. Como é que eu fico sabendo qual é o potencial da referência, digamos que essa ponta de prova seja de cromo, ou de cobre, ou de ferro? Como é que eu fico sabendo este valor? Ele está tabelado, tudo bem. Mas de onde é que surgiu essa medida inicial que está na tabela? Eu precisei medir da mesma maneira e tive que usar uma outra referência. Tudo bem. Mas essa outra referência, como é que eu fiz? Então a gente chega a um círculo vicioso. Por isso foi necessário criar-se um zero arbitrário para essa escala. E o zero arbitrário adotado foi o eletrodo de hidrogênio. Foi adotado o potencial zero para ele. Usualmente, num laboratório comum, não se fazem medidas com eletrodos de hidrogênio, porque eu preciso borbulhar hidrogênio, é um eletrodo complicado. Mas utiliza-se, por exemplo, esse aqui. É uma haste de prata, revestida com cloreto de prata, e com uma solução saturada de cloreto de potássio. Aqui, então, nós temos um equilíbrio e o potencial entre este fio e a solução é fixo e é muito pouco sensível à temperatura, inclusive a solução é saturada, então não tem problema de precipitação, de mudar a concentração. Então eu mergulho isso aí na solução. Isso substitui a nossa pontinha de prova. E aí, o que tem? Como é que eu faço contato com a solução que eu quero medir? Esta pontinha aqui é porosa, é uma junção porosa. Então, esta solução de cloreto de potássio e a solução sob estudo tem contato através dessa junção porosa. A gente tem um pequeno fluxo de íons aí, até o potencial ser equilibrado dos dois lados. E aí, o potencial entre esta ponta e a solução acaba sendo o potencial deste eletrodo, que no caso é 0,197 volts. Temos outros eletrodos também muito utilizados, como o de cobre, sulfato de cobre, o de calomelano, etc. Agora atenção, este esquema que eu mostrei de medida nem sempre funciona para a gente medir o potencial de equilíbrio. Se a gente colocar, por exemplo, um metal pouco nobre na água, vai acontecer corrosão dele, ou seja, ele não vai entrar em equilíbrio, vai acontecer sobre a superfície da peça que a gente quer medir, a reação anódica e a catódica, e o potencial não tem nada a ver com o potencial de equilíbrio. É um potencial de eletrodo, mas não é o de equilíbrio. Bem, nós falamos que é adotado um padrão. Está aqui a reação do hidrogênio gasoso com os íons hidrogênio, potencial igual a zero, e todos os demais potenciais são referidos a esse. Então, o fato de um potencial ser negativo ou ser positivo não tem nada de intrinsecamente diferente. Apenas estes aqui são mais negativos do que o do hidrogênio, e estes aqui são mais positivos do que o do hidrogênio. Então, vamos, por exemplo, calcular a FEM de uma pilha. Nós colocamos a pilha cobre e prata, nós vamos lá para a tabela e obtemos os dois valores. A FEM, que é a força eletromotriz, é o potencial do catodo menos o potencial do anodo. 0,799 menos 0,337, 0,467 volts.
Se a gente montar uma pilha diferente, agora o cobre vai ser o cátodo, o zinco vai ser o anodo, nós colocamos os valores e obtemos um valor muito mais elevado, porque o zinco é extremamente não nobre. Agora, atenção! Essa conta que a gente fez, utilizando aquela tabela de potenciais padrão, é uma conta que não leva em conta as concentrações dos íons na solução. Então, a gente está supondo condições padrão. O que são condições padrão? São atividades dos participantes, todos eles iguais a 1, ou pelo menos a relação entre essas atividades igual a 1. Nós vamos ver com a equação de Nernst como fazer a correção deste valor. Muito obrigado.